Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Olha só, hoje eu quero conversar com vocês sobre a era da recessão das amizades. A gente está num tempo que nós estamos muito conectados, então não sei exatamente quantos seguidores você tem. Hoje eu até olhei e eu tenho quantas pessoas eu sigo, né? Eu sigo 279 pessoas. Pensei, gente, eu não tenho 279 amigos. E hoje, na nossa vida de rede social, muitas pessoas acham que o fato delas seguirem, né? Ou serem seguidas por dezenas ou centenas de pessoas, isso significa uma relação de amizade. Então, a gente está vendo as pessoas muito conectadas, mas as pessoas ainda estão vivendo e falando que elas não estão bem. A gente tem milhares e centenas de amigos nas nossas redes sociais, mas ainda assim, olha um dado aqui do Brasil, 50% dos brasileiros se sentem solitários, 25% dos brasileiros não se sentem próximos a ninguém e 25% dos brasileiros não tem nenhum amigo próximo. Se você já não tiver nessa estatística, parece que você já está melhor, né? Porque se você já tem um amigo, se você já tem um amigo que é mais próximo, porque na era dessa recessão que a gente está vendo, as pessoas estarem literalmente sozinhas, né? Sem amigos próximos, sem amigos íntimos, se sentindo sozinhos, se sentindo solitários. Muita conexão. Mas como que eu tenho muita conexão e eu continuo me sentindo sozinho? Porque começa a nos faltar, eu acho que agora a gente começa a sentir falta das conexões reais. O que a gente está vendo no mundo nesse momento? A gente tem relações que são superficiais e utilitárias. As pessoas agora passaram a escolher os seus amigos pelo que de bom aquela pessoa tem ou não a me oferecer. A gente está parando de ver pessoas como pessoas e vendo pessoas como objetos. A gente começa a ter uma mudança nessas relações que vai fazer a gente entrar nesse processo que nós estamos da recessão. A gente está vivendo, de fato, uma recessão de amigos reais, que a gente fala, não, essa pessoa aqui, essa pessoa é minha amiga. Se eu bater na casa dela 3 horas da manhã, ela vai me colocar para dentro e ainda vai querer saber para quem ela tem que ligar ou quem ela vai bater aquela noite. Olha só, quantos dos nossos amigos são reais? Quantos dos nossos seguidores, das pessoas que nós seguimos, de fato, numa situação de emergência, estariam ali para nós, independente de qualquer coisa, para ser um bom amigo, como a gente pensa. A gente está nessa recessão de muita conexão, e por que isso acontece? Hoje uma pessoa falou para mim que ela estava preocupada. Eu falei, tô tão preocupada? Eu falei, com o quê? Ela falou assim, tô preocupada com os meus amigos. Eu falei, por quê? Não, porque eu tô terminando a faculdade e eu vou entrar na vida de adulto e aí a minha alma vai ser vendida para o capitalismo e aí eu só vou pensar em trabalho e eu não tenho como garantir se o lugar que eu vou trabalhar eu vou ter amigos. E aí o que vai acontecer? E aí eu ouvi, né, uma angústia dela nesse momento de transição de vida, vai sair da graduação, vai entrar no mercado de trabalho. Quando eu escuto isso, eu entendo, filho, olha só, você tá certa, porque muda mesmo. Quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, né, primeira faculdade, que você está vivendo a universidade, os seus amigos estão muito presentes, aquilo é muito forte, você convive com aquelas pessoas. Você passa 20 horas por semana com elas numa faculdade, no final de semana você encontra para fazer trabalho, às vezes são aquelas pessoas que você encontra para sair. Você tá lá na escola, você vai na festa dos seus colegas, eles vão na festa do seu aniversário. Tudo isso é muito intenso. Aí a gente entra na vida adulta. A vida adulta muda mesmo a relação com os nossos amigos. E parte disso tem a ver, sim, com uma recessão quando a gente chega na vida adulta. É uma ilusão a gente pensar que aos meus 40, aos meus 45 anos, aos 50 anos,
eu vou ter a quantidade de amigos que eu tinha quando eu tinha 15. Eu não tenho nem tempo para isso, né? Como que eu vou manter isso vivo e acontecendo? Por quê? Porque chega a vida do adulto. Então, quando a gente entra na vida do adulto, você já vai entrar numa recessão natural de amigos. Por quê? Porque aquele tempo todo que eu tinha com aquelas pessoas, eu passo a não ter mais. E aí, a recessão clássica que eu tenho visto hoje acontecer é o quê? Por que a gente está sem tempo para os nossos amigos? Porque nós estamos na correria da vida adulta. Na correria da vida adulta, que nem sua grande maioria entenda, se trabalho, a gente começou a colocar todo o nosso trabalho para ganhar dinheiro e pouco trabalho para nutrir vínculos emocionais. Então, tem muita gente com muito dinheiro se sentindo vazio. As pessoas acham que o dinheiro vai significar uma vida emocional nutrida. São duas necessidades diferentes que o ser humano precisa. Quando eu tenho a correria do adulto, que eu trabalho para ter dinheiro e eu não tenho tempo para nutrir os meus vínculos, a gente entrou na conversa padrão. Você tem conversa de elevador? Qual que é a conversa clássica de adultos no elevadores? É assim, ó. Pessoas se encontraram que não se viam há muito tempo no elevador. Oi, fulano, tudo bem? Tudo, como você tá? Tudo bem. E aí, como anda a vida? Na correria. E você? Também, super corrida. Essa é a conversa clássica que eu escuto nos elevadores, de amigos, de colegas que se encontram. Eu justifico hoje qualquer coisa, eu justifico qualquer ausência hoje no quê? A correria da vida adulto. E aí parece que se você não estiver na correria da vida adulto, você deve estar vivendo alguma coisa errada. Essa semana eu passei por uma situação de conversa de elevador. A pessoa me encontrou e falou: oi, professora, você nem deve lembrar de mim. Falei: lembro, aí, tudo bem? E aí foi isso, falei: tudo bem? Ela falou: tudo. Eu falei: como você tá? Como vai a vida? Ela falou: na correria. A resposta dela foi: na correria. Ela falou: e você? Gente, na hora eu pensei: na correria. Resposta padrão, só dá resposta padrão. Aí eu parei e falei: olha, eu tô num momento bom da minha vida, assim, tô com a minha vida um pouco mais tranquila nesse momento do que eu já estive em outros. Ela falou: que bom. Olha só, a gente tá tão habituada a falar na correria que a gente continuou normalizando um adulto trabalhar 60, 70 horas por semana como se fosse normal, investindo toda a sua energia em ganhar dinheiro sem conseguir nutrir vínculos saudáveis, vínculos emocionais e de afeto. Então, é isso que a gente está vendo. Tem uma recessão porque toda a minha força e toda a minha energia está onde? Toda a minha força e toda a minha energia está no meu trabalho. O segundo ponto que está nos levando a isso é a nossa cultura do desempenho, gente. A cultura do desempenho, a cultura do individualismo, a cultura que qualquer um abre um Instagram e ele se torna especialista, não importa se ele tem um mês de curso de psicologia que ele acabou de entrar, ou se aquela pessoa tem 20 ou 30 anos, porque se torna indiferente. Por quê? Porque você só precisa desempenhar, você precisa falar bem, você precisa vender bem, você não precisa ser. E aí todo mundo pode ser, porque todo mundo tem voz e todo mundo pode ser grande. E aí todo mundo está buscando o que é melhor para si. E aí quando eu tenho desempenho e quando eu busco o que é melhor para mim, as pessoas se tornam utilitárias, elas se tornam objetos. O meu carro é um item utilitário, eu uso o meu carro. Eu não tenho apego por ele, né? Tem pessoas que têm, mas ele é utilitário. Na hora que eu achar que é um bom negócio eu vender ele e para ter um outro, eu vendo ele e tenho outro. Olha só, eu troco ele. Quando eu estou no desempenho, quando eu estou no individualismo e tudo vira utilitário, as pessoas viram utilitárias, as pessoas viram superficiais, as pessoas viram supérfluas. Então, elas estão na minha vida enquanto elas têm utilidade para mim, mas na hora que elas se tornam inúteis, eu descarto elas porque eu quero pessoas que estejam no lugar que eu desejo estar. Afinal, não é isso que os coaches vendem, né? Como ser rico, cerque-se de pessoas, não sei o que, faça tal coisa. Essa cultura que a gente está inserido é a cultura que está criando os narcisistas. Por quê? É a cultura do desempenho. Como que isso afeta as amizades? Isso vai entrar numa recessão, porque afinal também ninguém quer ser usado.
uma vez que isso é percebido, também está todo mundo querendo o seu. Olha só, a gente começa a ter dificuldade, isso é uma coisa que a gente vê da vida do coletivo. A gente está com dificuldade de viver no coletivo. O terceiro ponto que está nos jogando para essa recessão são as redes sociais. Gente, eu costumo dizer que nada é bom ou mal. Sabe, a gente tem muito essa ideia dicotômica, né? Preto e branco, céu e inferno, quente e frio. E a gente perde todas as nuances que existem sobre aquilo, quando que é bom, por que é bom, quando que não é, quando que pode ser. E para mim as redes sociais é esse campo. Por quê? As redes sociais é bom ou ruim? Ela é boa e ela é ruim. Depende do quê? Depende do seu uso. Depende de como você está vivendo isso aqui. Depende de quão fake ou quão real está sendo a sua vida aqui. Depende de uma série de fatores. Porque as redes sociais, elas criaram em nós a ilusão de proximidade. Então eu tô próxima àquela pessoa. Por quê? Porque eu tô a um clique. Ela faz um post e eu dou um curtido. Nesse momento eu tô próxima a ela. Essa é a ilusão. Porque você não tá próxima a ela. Ela continua vivendo a vida dela e você continua vivendo a sua vida, seja lá qual for. A gente achou que ver os nossos amigos postando os stories felizes, notícias, pensamentos políticos e seja lá o que for, começou a nos dar uma ilusão de proximidade. Ah, aquela pessoa pensa como eu sou, então eu sou próxima àquela pessoa. Não, você não é próxima àquela pessoa. É muito comum você ver os influencers falando sobre isso, como que é a estranheza que eles vivenciam quando eles estão na rua e alguém vai falar com eles, como se fosse o melhor amigo deles, eles não conhecem aquela pessoa. Por quê? Para o seguidor, aquela pessoa é próxima, claro, tá vendo a casa, tá vendo a comida, tá vendo os filhos, tá vendo a rotina, mas para o influencer desse lado, ele nem sabe quem é aquela pessoa. É a falsa ilusão de proximidade, é a falsa ilusão que eu sou amiga de não sei o que lá, porque eu sigo ela numa rede social. Não, vocês têm um laço, né, digital. Olha só, você tem um laço digital. A falsa ideia de proximidade fez a gente começar a gastar mais tempo nas redes sociais do que nas nossas relações. Eu lembro que teve uma semana, até contei isso aqui um dia, chegou no final de semana, o meu celular me avisou. Hoje, essa semana, você usou seu celular 3 horas a mais. Eu pensei, meu Deus, 3 horas a mais. Eu falei, o que eu não fiz? Onde que eu tava? O que eu procrastinei? O que eu podia ter feito? E eu comecei a me fazer essa pergunta. O que eu posso fazer se eu não ficar tanto tempo no meu celular? Porque 3 horas, sinceramente, hoje na minha agenda, é um almoço com as minhas amigas, é um café que eu consigo sair com a minha esposa, é um negócio que eu consigo combinar ali com um colega. 3 horas na minha vida, nossa, isso faz muito tempo, muita diferença, eu não sei você. Eu poderia malhar mais 2 vezes na semana do que eu malho. Mas por que eu não tenho? Por que é? Porque nós estamos vivendo a vida através de uma tela, numa ilusão que nós estamos próximos e que nós estamos vivendo e que a gente está por dentro do que está acontecendo na vida dos outros. E nós não temos a menor ideia do que está acontecendo na vida dos outros, porque as redes sociais é uma vitrine. Eu mostro o que eu quero. Eu mostro o ângulo da foto que eu quero. Ok? Então, é uma falsa ideia de proximidade. Ok, o que mais tem nos dificultado? Mobilidade. A gente está no isolamento urbano, né? Eu fico pensando um pouco sobre isso. Na época que eu trabalhava na UDF, eu fazia lá 40 horas, então eu estava 40 horas dentro daquele espaço. Naquele espaço eu convivia com colegas, naquele espaço tinha o intervalo que estava todo mundo falando mal de alguém, naquele espaço tinha reclamação do aviso que der em cima da hora, naquele espaço tinha o almoço, o intervalo. Você convive, você está ali inserido. Como que está o meu trabalho hoje? Hoje eu trabalho híbrido. Então, eu fico 3 dias na semana dentro da minha casa. Ou seja, o meu nível de isolamento se tornou maior do que era antes da pandemia. Eu tinha um nível de isolamento na pandemia, de contato com o outro, e hoje eu tenho um nível menor. Só o fato disso ter acontecido, isso já limita, isso já cria o meu distanciamento, que é físico, né? Porque eu tô literalmente distante dessa pessoa.
E ele também é um distanciamento emocional, por quê? Porque quando eu entro aqui na internet, eu não vejo ninguém chorando. Eu não vejo ninguém falando de divórcio. Eu não vejo ninguém reclamando do aluno que o aluno fez tal coisa ou fez tal coisa. Eu não vejo isso. Eu vejo a pessoa sorrindo, eu vejo o filtro, eu vejo a comemoração, eu vejo a curtição no final de semana. Imagina, eu tô mal, tô distante dessa pessoa, eu entro nas redes sociais, o que eu vejo? Ah, Laís tá ótima. Laís tá ótima. Eu vou preocupar a Laís com os meus problemas? Ah, não, deixa a Laís curtir. Minha vida é muito ruim, por quê? Ah, porque a vida da Laís tá ótima. A gente criou não só o distanciamento físico, né? O remoto trouxe um distanciamento literalmente físico, mas a gente também está criando um distanciamento emocional. Então, isso nos leva para uma recessão e para esse monte de amizade que é a amizade da aparência. Que é a amizade ali para a pessoa. Para além de todos esses problemas, né, que a vida moderna, ultramoderna, neomoderna está nos trazendo, nós temos um problema que é nosso, que é o quê? Por que nós estamos com poucos amigos? Porque, de maneira geral, nós temos muitas bagagens e a maioria delas são muitas feridas e traumas emocionais, que dificultam o quê? A intimidade. Para você ter um amigo próximo, que seja um amigo que faz seu coraçãozinho ficar quente e que quando ele tá mal ou quando você tá mal, que um abraça o outro, parece que de alguma maneira um passa energia pro outro e você se sente um pouquinho mais forte para viver aquilo naquele momento, você vai precisar ter um laço de intimidade com essa pessoa. E nós estamos amedrontados com a intimidade. As pessoas têm medo da intimidade. As pessoas estão em casamentos que elas não têm intimidade, imagina, elas dormem, acordam, compartilham vida, discutem finanças, mas elas não têm intimidade entre elas. O que isso acontece? Por que isso acontece? Traumas emocionais, não vou entrar nisso hoje. O ponto é, por que tá tão difícil fazer amigo? Porque fazer amigo envolve intimidade. Fazer amigo envolve você se permitir ser conhecido pelo outro, falar das suas dores, pedir colo, rir junto, passar vergonha junto. Envolve você partilhar de uma série de emoções que normalmente a gente só consegue partilhar quando nós temos intimidade. E por que a gente não está tendo intimidade? A gente não está tendo intimidade nem no nosso casamento. O que está acontecendo nas nossas relações de amizade? Muitas pessoas estão vivendo o quê? Também relações superficiais. Então, aqui em Brasília isso acontece muito, né? Eu não sei quem não é daqui, mas Brasília é uma cidade muito setorizada. É muito bolha, é muito impressionante Brasília. Ela é muito fatiada socialmente, as camadas, os grupos são pequenos, todos se conhecem dentro daquele mesmo contexto. E Brasília tem uma característica que grupos não se misturam. Então, você tem os seus amigos do CrossFit, a galera que você faz atividade física. Eles são seus amigos no CrossFit. Eles são seus amigos no evento do CrossFit. Aí você tem os seus amigos da faculdade. Aí você tem os seus amigos do trabalho. Aí você tem os seus amigos do ensino médio. Aí você tem os seus amigos da sua cidade natal. Até os amigos são na bolha. Tem gente que tem dificuldade de fazer festa, fala, vamos misturar muita gente, vamos fazer uma semana de comemoração, cada dia a gente chama uma bolha e aí vai estar tudo certo. O que isso implica em Brasília? E quem não é daqui, quando chega, sente muita diferença. Por que disso? Porque isso não proporciona você conhecer amigos de amigos. Então, olha só, eu e a Maria somos amigas, somos colegas do trabalho. Então, no trabalho a gente é amiga. Se eu saio com a Maria e com os amigos da Maria do CrossFit, os amigos do CrossFit podem virar os meus amigos potenciais. Em Brasília, esse círculo não acontece. Por quê? Porque os grupos são fechados. Isso, de certa maneira, nem vou julgar se aqui é bom ou ruim, mas isso vai gerar quando você tem, por exemplo, dificuldade de fazer amigos, ou quando você chega numa cidade de fora e você vem para Brasília, vai ter muita dificuldade porque é difícil criar esses laços. Também fica muito setorizado. Então, às vezes a pessoa que não tem família tem dificuldade de estar em Brasília,
Porque você criar laços de amizade em Brasília que sejam laços profundos, amigos que viram irmãos, isso também acontece aqui, você tem que conquistar o coração do brasiliense. E o coração do brasiliense é difícil de ser conquistado. Em Salvador, os corações são mais facilmente conquistados para amizade do que aqui. Estamos numa recessão. De maneira geral, as pessoas estão se sentindo sós, as pessoas estão com poucos amigos, as pessoas estão muito conectadas, passando o final de semana sozinho, sem ter o que fazer, porque eu vou fazer o quê? Não sei. Qual que é a consequência? Qual que é o preço que a gente vai pagar e que a gente já começa a pagar pela nossa recessão dos nossos amigos? A gente começa a ter a solidão, a gente começa a ter quadro de ansiedade, a gente começa a ter quadro de depressão. Um estudo de 2008 mostrou que a solidão, o estado de solidão, do sofrimento de solidão, ele ativa as mesmas áreas do cérebro da dor física. Olha que coisa, gente. O seu cérebro, quando você está sozinho, manda doer, como se você tivesse ali cortado um braço, né? Tá falando dói, por quê? Porque você está sozinho. Para nós, indivíduos que somos biológicos e que precisamos do outro para sobreviver, né? É a nossa primeira marca na nossa infância, essa necessidade. A solidão representa muito perigo, a ponto da gente sentir dor física por causa dela. Um estudo de 2015, isso aqui é interessante, tá? Da Universidade de Harvard, chegou à conclusão que o fator mais importante para felicidade e longevidade não é nem dinheiro e nem sucesso. Tem gente com dinheiro que morre de infarto fulminante aos 40 anos. Tem gente com dinheiro que perde o filho atropelado na rua, né? Dinheiro, essa cultura utilitarista falou que o dinheiro ia garantir toda a felicidade do mundo e todo o sucesso do mundo. Não cai nessa história. O estudo de 2015 mostrou que nem dinheiro e nem sucesso. O que mais garante longevidade e felicidade é a qualidade dos seus relacionamentos. Você tem dinheiro num casamento que você odeia a pessoa, você vai adoecer. Você ser uma pessoa bem-sucedida nas redes sociais e ter milhões de seguidores, e ter milhões de dinheiro, e ter uma mãe narcisista perversa que te ataca e te critica o tempo todo, querida, isso vai comprometer muito mais a sua saúde mental do que aquele que não é tão, né, não tem 7 milhões, tem 700 mil, né, não tá indo de jatinho particular, tá viajando no aviãozinho dele lá, tá vivendo a vida que ele quer, mas é a qualidade das nossas relações. Presta atenção. Longevidade e felicidade vai ser garantido pela qualidade dos seus relacionamentos. Não adianta ter dinheiro e sucesso em relações adoecedoras. Nós, enquanto indivíduos sociais, a qualidade do nosso relacionamento vai ser mais importante para a nossa saúde mental do que muitos outros fatores. É esse que esse estudo está mostrando. Um outro estudo de 2010 mostrou que a solidão e o isolamento, ele aumenta o risco de mortalidade em até 50%. Isso equivale, olha que coisa, é o mesmo impacto de você fumar 15 cigarros por dia. Então, entenda, uma população que me diz 50% se sentem solitários e 25% dizem que não tem ninguém, que eles não têm nenhum amigo, a gente está falando de muitas pessoas, provavelmente um processo de adoecimento por causa dessa solidão crônica que está matando. Aí estamos indo para academia, estamos cuidando da nossa alimentação, não estamos fumando, não estamos bebendo álcool, porque isso faz mal à saúde, mas o que a gente está fazendo? A gente não está querendo se relacionar mais com ninguém, porque está dando muito trabalho fazer relacionamento. Sabe o que é difícil da saúde mental? É que dá muito trabalho. Eu investi em saúde, né, nesse indivíduo integral que a gente está dizendo, vai envolver eu cuidar do meu sono, da minha alimentação, da minha água, do meu exercício, da minha espiritualidade, da minha família, dos meus filhos, dos meus amigos.
quando você começa a colocar na ponta tudo o que você precisa fazer para estar saudável, a gente precisa começar a escolher quase, é isso que eu sinto, né? Às vezes quando um paciente vai entrar num processo de mudança, eu falo, calma, é tanta coisa, né? Tá tão caótico às vezes, eu falo, calma, vamos ajeitar uma coisa de cada vez. Então, esse é um caminho, vamos ajeitar uma coisa de cada vez. Por quê? Porque dá trabalho, é muita coisa. E aí, no meio dessa loucura que a gente entrou de vida, de rede social e etc., a gente começar a falar, olha só, a gente precisa de amigo. Tá fazendo tão mal pra gente como se a gente estivesse queimando cigarro. Não adianta você ir pra academia e continuar numa vida solitária. Não adianta cuidar do corpo sem cuidar das outras coisas. Tem um documentário na Netflix que eu recomendo, que eu não tô lembrando o nome nesse momento, mas eu acho que é O Homem que Não Quer Morrer, que vai contar a história de um milionário que ele não quer morrer e ele tá tentando atrasar a morte dele. E aí ele já fez edição genética e faz atividade física e toma não sei quantas vitaminas e escuta frequência e faz nananã e faz nananã e faz nananã. E ele falando da dificuldade que ele tem de relacionamento, ele criou praticamente uma seita, que ele tem seguidores, eles se reúnem, eles fazem atividades juntos. E nesse processo, uma das coisas que ele falou, olha só, eu não posso ir contra a ciência. Não adianta eu cuidar do meu sono e da minha alimentação e do meu exercício se as minhas emoções e a minha necessidade de afeto também não estiverem sendo preenchidas. E por isso eu preciso de amigos. Então, a gente precisa entender que a gente está perdendo uma coisa muito importante e que faz muita diferença. A qualidade, muitas vezes, do colo que a gente recebe de um amigo, do suporte que você tem ali, é a mesma coisa. Às vezes, vamos lá, sendo sinceros, às vezes é um abraço ainda mais confortável que o abraço da própria família numa situação de crise. E a gente começa a entender o quanto que isso afeta a nossa saúde mental. Então, como resgatar isso? Né? Como a gente se desliga um pouco e paramos de ficar frenéticos, nos conectando com pessoas de maneira virtual, e como que a gente começa a cultivar e até mesmo resgatar as nossas amizades. E é sobre isso que eu quero falar para a gente caminhar para o final, ok? Tem uma pesquisadora, ela chama Mel Robson, não sei se você já ouviu falar dela aí na internet. Ela vai falar que a amizade na vida adulta, ela muda. Porque existem 3 pilares que são os pilares da amizade. Ela vai falar, olha, para você ser amigo de alguém, você precisa de proximidade, você precisa de convívio físico. A segunda coisa que você precisa é estar no mesmo momento de vida que aquela pessoa. E a terceira coisa que você precisa é ter a mesma energia, a mesma sintonia que aquela pessoa. Olha, deixa eu te explicar isso aqui. Por que é muito mais fácil nós fazermos amigos na infância do que na vida adulta? Porque na infância você tem proximidade, você fica horas com aquelas crianças. Isso vai se estender na adolescência, isso vai estender normalmente até a faculdade. Existe muita convivência física. Vocês estão 99%, 100% dos seus amigos naquele momento estão na mesma etapa de vida de vocês. Na adolescência tá todo mundo brigando com os pais e se estressando com os pais. Olha só, todo mundo vivendo a mesma coisa, tá na mesma escola, tá estudando a mesma coisa, tem os mesmos hobbies, né? Fazem a mesma atividade física. Então, você tá nesse lugar, nesse momento. E mesma energia, todo mundo criança, todo mundo vivendo, todo mundo descobrindo, né? Quando a gente vai falar da sexualidade na adolescência, você fala, tá, mas quantos anos? Por quê? Porque é um tempo, tá na sinergia, são 2 adolescentes de 14 anos que estão se descobrindo, ou eu tô falando de um adulto de 30 com um adolescente de 14, opa, é diferente, olha só, o momento de vida, a energia, são coisas distintas. E o que acontece depois que termina a faculdade? Você é jogado na vida. Cada um vai para um lado. Eu vivi isso na minha faculdade, né? Minhas amigas, grupo 100% junta, dormem uma na casa da outra, final de semana frenéticos. Termina a faculdade, a vida joga. Cada um vai trabalhar num lugar, vai começar um projeto, um casa, o outro não sei o quê, o outro sai da cidade, o outro vai para uma área tal, o outro vai para a área tal. E a vida te joga para lugares diferentes, você perde a proximidade.
E muitas vezes as pessoas que nós somos próximas, que às vezes é o contexto de trabalho, não é o mesmo momento de vida, às vezes que você tá daquelas pessoas, às vezes você não tem a mesma sintonia com ela, né? Mas às vezes vocês têm visões de vida muito diferentes, acho que não dá muita liga. Por quê? Porque isso acontece. Porque tem um distanciamento que vai ser natural dentro da vida do adulto. E aí, o que é uma coisa importante de eu entender que vai mudar mesmo as minhas relações quando eu for adulta? É porque eu perco convivência e às vezes as pessoas se afastam da minha vida e o que a gente fala? Ah, eu devo ter feito alguma coisa. Por quê? E o que nós sabemos, na verdade? Que 99% dos afastamentos dos amigos tem a ver com a fase de vida. Esses dias eu lembrei de uma amiga minha, peguei o celular para mandar mensagem para ela. Quando eu peguei meu celular, eu falei, nossa, caramba, quanto tempo que a gente não se falava, né? Eu vi aqui, né? Falei, ei, tudo bem, isso aqui, eu lembrei de você. Aí eu falei, eu tava querendo que seu marido fizesse aquela comida pra eu comer. Vocês não topam não a gente marcar alguma coisa e tal? Ela riu, ela falou, Adriana, no momento não dá. Eu falei, sério, o que tá acontecendo? Ela falou, marido, 2 filhos, eu mestrado, ele doutorado, pai doente, trabalho, não sei o que, vida louca. Eu falei, não, relaxa. Vai viver tua vida aí, quando der, se avisa. Quando você entende que o afastamento não tem nada a ver com você, o afastamento tem a ver com o quê? Com a vida daquela pessoa, com o momento que ela está vivendo, com o que ela está vivenciando naquele contexto. A gente começa a fazer uma coisa que é uma coisa importante, uma regra importante para você ter na vida do adulto, que é a regra let them. O que é isso? É a regra do deixa ir. Deixa ir, deixa vir. Sabe por que a gente tem medo quando as pessoas se afastam de nós? Porque o afastamento nos leva para a sensação da rejeição, né? O afastamento nos joga no abandono, porque é isso que muitas vezes a gente viveu a nossa vida toda, né? O acolhimento que vem seguido de um abandono. Então, é a vivência da amizade que é interrompida pelo distanciamento e, né, esses processos vão sendo atualizados e a gente vai vivendo aquelas emoções, a gente não gosta. Tanto que quando alguém se afasta, a gente só quer matar a pessoa da nossa vida. E ao tentar matar uma pessoa da nossa vida, a gente não deixa a pessoa voltar. Por quê? Porque você matou, você falou mal dela, porque ela não prestava, porque você ficou, a verdade, você ficou inseguro, porque você teve medo, porque você se sentiu rejeitado, porque você se sentiu abandonado. Quando você faz isso, na verdade, você às vezes compromete uma relação que poderia ter existido e poderia estar continuando a existir. Porque quando você consegue criar uma amizade com um vínculo forte e seguro, essas amizades se tornam elásticas. E isso é importante, eu abro espaço para o ir e vir, e nisso eu permito que a relação se torne mais saudável. Por quê? Porque eu posso esticar, eu posso afrouxar e depois eu posso retomar. Então, eu tenho alguns amigos meus que a gente vive muito isso aqui, né? Uma amiga minha, a gente era muito próxima, ela casou. Começamos a ficar um pouco mais distante, voltamos a trabalhar juntas, ficamos mais próximas. Ela teve filho, a gente se afastou um pouco. Aí, passou um tempo, eu casei, aí eu me afastei. Aí, se aproximando de novo, aí passou um tempo, aí ela separou, aí ela se afastou, aí ela separou, se afastou um pouco, aí ela voltou. Quando eu permito a elasticidade, quando a pessoa volta, eu só falo, e aí, como você tá? Então, eu tenho alguns amigos meus que eu fico, às vezes, 6 meses, ou sei lá, 1 ano já aconteceu, e quando a pessoa me mandou mensagem, a gente retomou a conversa exatamente onde a gente tá. Às vezes só entrou atualiza aí. Eu tive muito dessa experiência agora, esse ano, né, tem 20... Eu me formei em 2004, então esse ano fez 21 anos que eu tô formada em psicologia. E aí, depois de muita conversa, a gente conseguiu marcar com o meu grupo de faculdade pra gente sair, pra gente tomar um café. Tipo assim, depois de 20 anos. E a gente saiu, eu meio ansiosa assim pra ir. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho numa amiga minha e falei, qual que é tu aí, querida? Tu é vampira? Você tá com a mesma cara que eu te vi tem 20 anos. E a gente conversou. E eu fui embora, fui pra terapia e comentei. E falei, sabe o que eu achei mais interessante? É que eu não vi aquelas pessoas que tinham 20 anos.
Mas quando eu sentei na mesa com elas, elas eram pessoas íntimas a mim, elas eram minhas amigas. E a gente fez uma atualização de 20 anos em 3 horas de conversa, que foi, caramba, como foi bom aquele dia. Na vida adulta, você precisa permitir que as suas relações se tornem elásticas. Nem todo mundo vai estar acompanhando o seu ritmo de vida o tempo todo. É normal, quando uma pessoa tem filho, ela passa a ter mais amigos com filhos pequenos. Isso vai acontecer, né? Existem pessoas que têm mais flexibilidade nessa troca, mas existem pessoas que, na hora que a vida pede muito, eu preciso entregar muito naquilo e as outras coisas começam a ficar comprometidas. Deixa as pessoas irem. Deixa as pessoas voltarem quando elas quiserem. Se você achar que aquela amizade faz sentido. Isso é você manter amizades longas. Isso vai te permitir ter amizades duradouras. Porque não tem cobrança quando não vem. Domingo eu fui pra casa de uma amiga minha. E aí quando eu tava terminando, assim, tava indo embora, me despedi, me abracei e a gente falou, não, então tá bom, vamos ver se a gente não demora mais muito tempo pra gente sair de novo. E tava o marido dela e a minha esposa assistindo, nós duas nos despedindo. Aí ele virou e falou assim, nossa, toda vez que elas se despedem, elas falam a mesma coisa. E aí demora mais 6 meses pra elas poderem tomar um único café juntas. Aí ela virou e falou assim, não, peraí. Calma aí, vamos contar isso aqui. Ela contou, não, agora foi 4 meses, a gente conseguiu diminuir 2. Olha só, tudo bem, né? Não vai dar para estar o tempo todo. Por quê? Porque a vida não permite, porque a vida quer outras coisas. Eu ajusto, eu adapto. A gente está perdendo amizades na nossa vida adulta pela nossa inflexibilidade, por a gente não conseguir lidar com o afastamento de um outro sem trazer aquilo para uma emoção ruim para nós. Então, está nos faltando maturidade para lidar com as nossas relações de amizade nesse sentido. Terceira coisa que você precisa aprender a cultivar relações. Isso aqui é uma parte difícil. Sabe por quê? Porque a gente não está querendo trabalho com coisa nenhuma. A gente quer trabalho com nada. A gente quer tudo fácil. A gente quer comida pronta, a gente quer o namoro instantâneo, a gente quer rápido, entendeu? A gente quer bater o olho, a gente quer saber que vai dar certo, a gente quer casar. A gente quer trocar meia dúzia com a pessoa e saber que ela vai virar minha melhor amiga. E aí já contar minha vida toda pra ela e ver se ela é tão louca quanto eu. E aí pra ver... A gente tá querendo isso. E ao querer as coisas tudo muito rápido e tudo muito pronto, nós não estamos cultivando. Existe um tempo. E sabe qual que é a verdade? O tempo do ser humano é o tempo da natureza, não é o tempo da internet. O nosso ritmo, o circadiano, ele é controlado pelo sol. Ele não é controlado pelo meu Instagram, apesar que atualmente ele está sendo. O meu corpo precisa do controle da natureza. Os médicos agora estão receitando passeios na natureza. Eu conheço uma psicóloga que tem grupo de natureza para trabalhar com as pessoas. Por quê? Porque o tempo do ser humano é o da natureza. O que a natureza nos ensina? Que leva tempo, tem investimento, tem energia, precisa... E o que isso fala das nossas relações de amizade? Para você ter amigo, você precisa aprender a cultivar. Isso exige tempo, exige paciência, exige investimento. Um estudo mostrou que para você ter um amigo casual, o amigo que você vai para um happy hour, ok? Você precisa investir pelo menos 70 horas. Você precisa ficar 70 horas com a pessoa para você considerá-lo um amigo casual. Para você ter um amigo íntimo, você precisa investir pelo menos 200 horas. Quanto tempo no nosso ritmo corrida a gente consegue fazer um amigo novo íntimo? Porque é isso que a gente quer. A gente já quer conhecer alguém, né? Seja lá onde for, num crossfit, no inglês, sei lá, num parque, onde você estiver, e num barzinho, e a gente quer que no dia seguinte aquela pessoa seja meu best friend. E se ele não for, eu acho estranho, mas o que a gente está perdendo? O entendimento que precisa de tempo. A gente desiste nos desencontros, aprenda a contorná-los. Olha, gente, eu não vou mentir para vocês não, tá? Eu sou bem enrolada.
Os meus amigos também. Então, acho que por isso que a gente é amigo. E aí teve um dia que uma amiga me mandou mensagem, falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Ela falou, você pode sexta-feira? Eu falei, não. Você pode na próxima? Ela falou, não. Ela falou, você pode quanto? Eu falei, na outra. Ela falou, não, na outra eu tô viajando. Eu falei, peraí, deixa eu abrir minha agenda. Eu falei, qual que é o seu próximo final de semana livre? Aí ela falou, quero um, não sei o que. Eu falei, não, esse não posso. Ela falou, qual que é o seu próximo final de semana livre? Eu falei, tá bom. Ela falou, não, então vou marcar aqui, tá? Dia 8, da onde? Já marcamos um lugar, você quer café, beleza. Eu terminei de marcar. Aí o dia que eu encontrei com ela, eu falei, então, não sei se você reparou, mas a gente fez um agendamento na nossa agenda 3 meses de antecedência pra gente ter conseguido tomar esse café. Ela riu, ela falou, que bom que deu certo, olha só, os 3 meses passaram de toda maneira. A gente está numa vida difícil, a gente está nos desencontros. O que você faz? Contorne-os. Quando alguém me manda mensagem me chamando para almoçar e eu não posso, ou me chamando para tomar um café e aquele dia eu não vou conseguir porque, sei lá, não tenho agenda, eu normalmente devolvo. Eu falo, esse dia eu não posso, você pode estar o dia? Esse final de semana não dá, mas e se for no outro? Né? Contorne os desafios. Cultive a relação, cultive a amizade, faça um investimento. E aí, que aqui que eu acho que é a parte mais difícil, é que na vida adulta, para você ter amigos, gente, não me matem, tá? Mas eu tenho o compromisso de falar a verdade com vocês. Para você ter amigos na vida adulta, você precisa de proatividade. Ai, meu Deus, cansativo. Você fala, eu já preciso cuidar de tudo. Eu vou ter que cuidar também de ter amigos? Sim, você precisa cuidar também de ter amigos e precisa ser a sua iniciativa a fazer isso. Às vezes eu atendo paciente que tem muito comprometimento social, ou por transtorno, ou por uma série de coisas. E esse comprometimento faz muita diferença. Por quê? Porque é isso, né? Como eu te falei, a solidão nos gera dor física. Então, se eu tô num final de semana que eu queria conversar com alguém, tomar um café e compartilhar alguma coisa que eu tô vivendo e saber o que aquela pessoa pensa sobre aquilo, eu deixei de pensar porque o que ela fala é importante para mim e eu me percebo que eu não tenho ninguém, isso vai doer muito, isso vai doer dentro, isso vai doer no nível profundo. Olha só. E aí eu me vejo nesse lugar que eu tô sozinha, que eu preciso ter proatividade, eu não consigo ter. Porque às vezes o próprio problema que eu tenho me impede, às vezes, até de lembrar de fazer isso, né? Os meus pacientes que têm TDAH, essa é uma das coisas que eles falam. Ele fala, eu esqueço que e a pessoa morre, é impressionante, sai da minha vista, a pessoa não existe mais. O que eu faço? Tenha proatividade. Seja você a tomar iniciativa, né? Para de ser criança. Ah, não, o Lucas tem que me mandar mensagem primeiro, e se ele me mandar, eu devolvo. Seja você a mandar mensagem, falar que você tá com saudade, propor um café, né? Propor um almoço, um happy hour, um cinema, uma caminhada no parque no final de semana. Ah, eu tô com saudade do amigo. Chama seu amigo para fazer uma aula experimentar no seu box. Ah, vem fazer uma aula comigo para você, para eu te ver aqui, para eu poder rir de você 1 hora aqui. Como numa viagem, né? A gente, nesse momento da vida adulta, o campo da amizade também se torna um lugar que a gente tem que cuidar. E cuidar no sentido de investir. Então, tenha proatividade. Eu tenho uma amiga minha, ela tem TDAH. E de vez em quando ela fala isso, ela fala, ai caramba, como é difícil lembrar das pessoas. E um dia eu falei, nossa, mas você tem vida social muito agitada. Ela tava saindo, encontrando em café, e caramba. Falei, pelo amor de Deus, como assim? Você tem dificuldade de lembrar, tá com essa vida social aí, nesse agito todo? Ela falou, eu passei a colocar lembretes na minha agenda. Ela falou, eu passei a colocar na minha agenda, ligar para fulano, mandar mensagem para não sei o que, saber como ele está. Falei, sério? Ela falou, melhorou muito. Falei, imagino. O que é isso? É proatividade, sabe? É a mesma proatividade que a gente tem tido de preocupar com o nosso sono, de cuidar melhor do nosso corpo, de manter a nossa terapia em dia pagando, que essa mesma iniciativa que a gente tem tido para fazer essas coisas, a gente precisa ter para a gente ter amigos, para a gente manter a nossa relação, a gente precisa de proatividade. E a última coisa para encerrar, que como você sabe eu já falei demais. Olha só, a última coisa é que
Para você tirar uma pessoa do seu colega e ela virar um amigo íntimo, aquele que você fala, nossa, seria tão legal se não, quando a gente tivesse velhinho, a gente pudesse morar junto, eu ia me divertir estando com você. Sabe esses amigos que viram famílias? E a gente está vendo esse movimento agora, né? A gente começa a ver grupos de amigos chegando numa aposentadoria e saindo das casas de repouso e saindo da casa dos seus filhos para morar o quê? Para fazerem comunidades com seus amigos. Eu e minha esposa, a gente fala que esse é o nosso projeto, né? O nosso projeto de aposentadoria é o projeto Vila dos Amigos, para a gente se aposentar com os nossos amigos. Mas como que eu me programo, ou como eu desejo isso, né? Como que eu penso nesse lugar, se ele vai existir ou não, ou quais são essas relações que vão se tornar tão íntimas a ponto de eu falar, não, a última etapa da minha vida eu gostaria de dividir com você, gostaria de morrer ao seu lado, olha só. Gostaria que fosse esse momento com você. Isso é amigo. Como que eu construo isso? Você só consegue construir isso quando você consegue se vulnerabilizar. E é aqui que a gente está travando de novo. Quando eu te falei dos muitos motivos que a gente entra na recessão da amizade, né? A começar pela nossa agenda corrida da vida adulta, a nossa falta de tempo, a nossa necessidade de desempenho, a nossa, né, a quantidade de tempo que a gente está gastando atrás das telas e pouco na nossa vida, de fato, né, atuando e vivendo. Além disso tudo, o que mais nos trava é o nosso medo da intimidade. É o medo do abandono, é o medo da rejeição. É o lugar que a gente se vulnerabiliza, ele se torna um lugar muito sagrado. Porque é o lugar que, quando a nossa dor aparece, a gente consegue não estar sozinhos de verdade. E a gente só consegue construir isso, a gente só consegue sair dessas relações superficiais e dessa sensação de vazio que a gente entrou, porque a gente continua sozinho mesmo, a gente continua vazio mesmo, a gente continua trancado nos quartos escuros da nossa mente, né? Do segredo que só a gente sabe o que acontece, que a gente não conta para ninguém, e a gente mantém os nossos traumas e os medos escondidos, e ao fazer isso, o que a gente faz? A gente se mantém sozinhos com eles, nos sentindo vazios, solitários, abandonados, etc. Como que eu faço? Qual que é o poder de você vulnerabilizar? É você compartilhar. Quando eu vulnerabilizo, eu compartilho. Olha só, deixa eu te dar um exemplo real do que eu quero dizer. Isso aqui é um lápis, tá vendo? Quando eu chego na terapia, imagina que o lápis é um problema que eu tenho na minha vida. Ou quando você vai conversar com um amigo. Eu tenho esse problema e esse problema passou o dia me incomodando, eu não sabia direito o que fazer com ele e ele me incomodava. No momento que eu me vulnerabilizo, significa que eu vou compartilhar. Quando eu compartilho com alguém, o que eu faço é dividir. Quando eu divido com alguém, quando eu tenho um amigo que chora, eu divido a dor do luto que eu tô passando. Quando eu vou para uma situação de terapia que eu vulnerabilizo e eu conto uma situação de abuso que eu vivi e eu sinto aquela dor, nesse momento, um problema que era desse tamanho, ele fica diminuído. Só que ao mesmo tempo que ele fica diminuído, como que eu fico naquele lugar? Eu fico fragilizada, porque eu tô quebrada agora, olha só. Agora toda a minha vergonha e o meu medo, ele veio. O que vai acontecer? Eu não sei. Aquela pessoa vai continuar ali? Eu não sei. Aquela pessoa vai me criticar? Eu não sei. Quando eu me mostrar estranho, aquela pessoa vai fazer o quê? Quando eu for eu mesma, aquela pessoa vai fazer o quê? Isso é você vulnerabilizar. Você permitir conhecer pessoas sem mascaramento social, sem camuflagem social. No carnaval, vou terminar com essa história aqui, tá? No carnaval, alguns amigos meus, finalmente deu certo um rolê. E a gente comeu um rolê na casa de um dos meus amigos. E aí foi um grupo nosso. E passamos lá o dia, foi super divertido e tal. Bebemos, conversamos, etc e tal. E curtimos o carnaval. Quando a gente estava indo embora, assim, no final, minha esposa virou para mim e falou assim, engraçado, né? Seus amigos são tudo igual a você.
Falei, sério? Falou, todos iguais. E a gente tava na roda assim ainda com todo mundo e eu comecei a rir. E aí uma outra amiga minha virou, olhou para todo mundo e falou assim, caramba, todo mundo aqui tem diagnóstico, hein, gente? Todo mundo se combina aqui. E em 5 segundos a gente descobriu que nós estávamos numa grande roda com pessoas com diagnósticos diferentes, todos neurodivergentes. E eu falei, tá vendo? É muito interessante quando você se permite ser você, por quê? E quando você compartilha ser você sem medo e o outro aceita e o outro quer ficar, porque no momento que você faz isso é no momento que você consegue ser autêntico. No momento que você faz isso é que você vai realmente para um outro lugar quando você compartilha nesse grau de vulnerabilidade, porque é nesse lugar que a intimidade nasce. A intimidade ela vai nascer quando alguém se permite ser visto. Quando eu vou para um processo terapêutico e eu me permito ser visto por aquela pessoa, a minha relação com o meu terapeuta se torna uma relação extremamente íntima. A minha relação com aquele amigo se torna uma relação o quê? Se torna uma relação extremamente íntima. A Brené Brown vai defender essa ideia. Para você conseguir ter a intimidade, você vai precisar se permitir ser visto, você vai precisar confiar, você vai precisar de autenticidade. E é nesse lugar que a gente está errando. Nós estamos em bolhas, nós estamos vivendo setorizados, porque nós estamos com dificuldade de quê? A gente está com dificuldade de ser a gente. A gente está com dificuldade de chegar num lugar e falar que você tem dificuldade com X ou Y ou Z. A nossa dificuldade em sermos nós é o que está nos mantendo sozinhos. E, sinceramente, numa sociedade utilitarista, hoje você ser vulnerável é você estar nadando contra a maré, né? Isso é você ser revolução. É numa sociedade que prega aparência, você ser de verdade. E pode apostar, quando a gente se permite ser de verdade, as pessoas de verdade também aparecem. E aí sim a gente começa a ter conexões mais reais.